Fala pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma entrevista que eu fiz lá no meu IGTV tem alguns dias, foi antes do resultado do SISU, com uma vestibulanda de medicina. Só que agora que saiu o resultado, podemos dizer uma futura caloura de medicina aprovada em medicina chamada regular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Nicole Mambelli. Em primeiro lugar, meus parabéns para ela. E eu trouxe aqui para vocês uma entrevista porque ela fez parte dos mestres do Enem, ela contou um pouco como foi a metodologia de estudos dela durante o curso e também por conta própria, né? Ela trouxe muitas experiências, então foi um bate-papo muito legal, por isso eu tô postando aqui para vocês. No caso, a Nicole, ela entrou nos mestres do Enem faltando por volta de uns 3 meses para a prova e conseguiu finalizar todas as aulas a tempo, um pouco na correria, né? Vendo às vezes mais de uma aula por dia para conseguir dar conta de tudo, mas deu certo, felizmente, e conseguiu a quantidade de acertos evoluir bastante. Antes ela estava estagnada, estava empacada nos 20 e poucos acertos, ela vai contar para vocês na entrevista, e pela metodologia dos mestres conseguiu chegar aos 35 em matemática, 35 em ciências da natureza. E para mostrar para vocês, gente, que a Nicole, a gente vai falar no papo aqui, é um dos tipos de estudante lá dos mestres do Enem. Tem muitos tipos diferentes, porque felizmente, né, o curso está dando super certo e atingindo um público muito grande. Então, vários tipos diferentes também de estudantes, né? No caso, nessa entrevista daqui, a Nicole era uma estudante que já tinha uma certa base, só que tinha estagnado, e graças aos métodos dos mestres do Enem, conseguimos reformular essa base para conseguir aí sim ela evoluir e chegar a esse patamar de acertos. Mas tem gente também que não tem uma base e é super beneficiada pelos mestres, na minha opinião, até mais do que quem já tem uma base. Porque quem já tem uma base, beleza, pode ter estagnado ali e os mestres do Enem vai reformular a sua base para conseguir seguir até o avançado. Mas para quem não tem uma base, o curso funciona porque o princípio fundamental do curso é ter uma base boa antes de partir para o avançado. Então, quem já tem uma base, a gente reformula a base para evoluir, e quem não tem uma base, nós vamos construir essa base completa antes de partir para o avançado. As aulas vão do básico até o avançado, né? Tudo de exatas que vocês precisam para o Enem está lá nos mestres do Enem. Então, ela vai contar um pouco da experiência dela aqui, como ela fez para reformular a base dela graças ao curso e atingir esse patamar de acertos, atingir a aprovação. Então vamos aqui à nossa entrevista, eu espero que vocês gostem, e quem tiver interesse em entrar para os mestres do Enem, lembrando, gente, estamos na última semana, agora até o dia 23 está rolando essa minha última e maior promoção de todas. Quem tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição, vocês vão ser super bem-vindos ao curso dos mestres do Enem. Eu sou a Nicole Mambelli e eu fiz o ensino médio no Colégio Tiradentes, da Brigada Militar, que é, nos outros estados é polícia, né, E eu tive uma preparação boa, mas não o suficiente para conseguir passar no curso de medicina. No Enem de 2019, que foi o meu último Enem, que eu estava no terceiro ano, eu fiz o Enem no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Eu fiz os 3 anos, né? Pra ver como é que ia. Ah, bom. No primeiro ano foi horrível. E no segundo, eu lembro que eu estudei um horror em redação, porque eu tinha ficado triste que eu tinha tirado 680. E daí veio o resultado e daí eu descobri que eu tirei 680 de novo. De novo? Pelo segundo ano muito consecutivo. Estudando toda a teoria. Não tinha prática, mas era teoria. Daí, no terceiro ano, eu comecei a ralar duro, principalmente em redação, né? Que é o que mais alavanca a nota. E daí eu consegui um resultado bem melhor. Mas você tá no terceiro ano ou você já ficou um tempo fora? Eu terminei o terceiro ano em 2019, daí 2020 foi o ano do cursinho. Ah, tá, que você estava me contando, né? Que você começou presencial. Isso. Aí depois mudou tudo, Daí né? depois Porque veio o coronavírus. Nossa, que a gente achou que ia ser questão de 2 semanas e estamos até hoje, né? Mas então, justamente o que você tinha proposto da gente falar um pouco mais sobre essa ideia, né? De EAD, de adaptação ao EAD, porque você foi sempre foco em presencial e graças à pandemia que você teve que mudar tudo, ou você já estava acostumada a estudar EAD? Como o colégio militar é turno integral, né, manhã e tarde, eu estava acostumada a sempre estar numa sala de aula. Mas quando chegava em casa, eu sentia que eu tinha que reforçar aquilo que talvez os professores não tivessem passado ou não tivessem entendido muito bem. E eu sempre tive essa facilidade com o EAD, justamente. Eu assinava um cursinho desses que tem, sabe? Não sei se dá pra dizer o nome, mas acho que... Não, tanto faz. Se quiser contar, à vontade. Eu acho que eu assinava Descomplica na época. E
E ficava estudando por prova, às vezes, por lá também. Uhum. E daí chegou 2020 e eu tava muito indecisa se eu continuava por cursinho online ou se eu ia pro cursinho presencial. Uhum. Daí eu acabei decidindo ir pro cursinho presencial, né? Porque todo mundo ia pro cursinho presencial. Pensei, Tá vou mais também. acostumado. Sim, já tá dentro da sala de aula, a dinâmica talvez seja um pouco diferente, né? Com os professores que vão te preparar realmente para entrar no curso de medicina, porque é um curso Uhum. super concorrido, daí é complicado de entrar, né? Todo mundo sabe. Sim. Aí E eu você fui pro começou cursinho, presencial. eu comecei em fevereiro, acho Hum. que lá perto do início de fevereiro, e a gente foi até um pedacinho de março. E eu fui para Porto Alegre para Pouco. fazer lá o curso. Uhum. Bem pouco, né? E sim, foi um mês. Mas assim, as aulas foram espetaculares, maravilhosas, os professores super prestativos, né? Lá animando, dando aquele gás. Sim, Depois lógico. passou pro online. E o que Uhum. que eu percebi foi que o cursinho ele não estava preparado para ir pro online. Ah, tá. Então, Que se que eu você notou? O que você notou de, assim, que era muito bom no presencial, só que capengou no online? Que você consegue botar em palavras? sim, tinha duas modalidades para o cursinho. Uma que eles chamavam de pré-med, que era só meio turno, e a outra que era o integral. E eu decidi fazer o pré-med, até porque Uhum. eu tenho mais essa coisa de autonomia, de estudar por mim mesma, sabe? E eu fui pro pré-med. E as aulas integral eram a tarde inteira, e a manhã inteira Uhum. também. Nossa. Daí, quando mudou pro online, eles gravavam todas as aulas. Tipo, um professor gravava as aulas e eles postavam de manhã para todo mundo assistir, das duas Uhum. modalidades, Uhum. tanto do pré-médio quanto do integral. E daí, de tarde, tinha uma live para tirar dúvidas e às vezes alguns professores passavam algum conteúdo a mais nas lives. Só que isso Uhum. acabou tomando, tanto para quem era do pré-médio quanto para integral, o dia inteiro. No final não teve muita diferença, sabe? Eu Ah, acabei sim. tendo que Todo mundo via estudar tudo. no integral. Todo mundo via Nossa, tudo. nossa. E daí quem era do integral tinha outras regalias, tipo um simulado por semana, enquanto a gente do pré-med tinha um monte de exercício para fazer. Mas eu não gostei muito dessa dinâmica, sabe? Que acabou ficando tudo meio parecido, não Ah, sim. gostei. Aí, às vezes é pensado presencial e aí quando muda a modalidade não consegue Sim, acompanhar, né? Porque tem particularidades do ensino à distância e particularidades do presencial que é difícil fazer essa ponte às vezes, né? Nicole, então conta pra mim, porque eu fiquei muito curioso daquela vez que você me mandou uma mensagem quando eu falei do PewDiePie. Aí você falou que você viu o PewDiePie, assim, que como eu descrevi o PewDiePie, você falou do meu canal e eu guardei aquilo pra vida. sim. Conta um pouquinho, como é que foi que você conheceu o meu canal, o que você estava procurando e por que você continuou? Eu tinha no nono ano entra física e química, né? E Uhum, daí eu tava estudando química e eu tinha uma professora que era muito difícil, assim, as provas e pra estudar e pra entender. Aquelas professoras bem antigas, sabe? Bem uhum, bravas também. sei E daí bem. eu fui procurar ajuda online. Daí Uhum. eu tava estudando sobre os átomos, daí os formatos dos átomos, sabe? Como eles se Ah, sei, arranjam. sei. E eu pesquisei vídeos sobre isso no YouTube e eu te encontrei lá. E eu pensei, nossa, ele sabe muito. Ele explica muito bem. Isso Foi no muito nono bom, ano. assim, no nono ano, em Quatro, 2016. 5 anos atrás, então, nossa, é antiga no canal. Obrigado por continuar por tanto tempo aqui. Eu que Aí, agradeço pelo conteúdo de qualidade, ah, Humberto. Nossa, salvou obrigado. muito, muito, muito. E você entrou, fico muito feliz. Você entrou nos Mestres do Enem já no início que eu lancei lá ou você deixou para entrar depois? Como é que foi? Então, esse foi um erro que eu cometi bem grave, porque eu pensei Ah, assim, tô no cursinho e esses cursinhos, eles não são baratos, né? uhum, Então, eu pensei, vou continuar, que eles vão me dar todo o suporte que eu preciso, com certeza, né? E o método é esse, eu acho que eu consigo me dar bem no Enem se eu for assim. E eu uhum, esperei para assinar. Eu pensei assim, não uhum. vou assinar agora. Então eu vou deixar para mais tarde, se eu achar que eu preciso, eu assino. Opa, peraí que o Opa, tá celular tá caindo. caindo. Eu deixei lá pro final do ano, acho que quando tu lançou aquele cronograma pra Ah, ver aquele de em uns dois 2 meses, meses. 3 meses. Isso, eu Gente, assinei um então, pouquinho antes disso. nossa, você correu então para terminar tudo.
Nossa, nem te conto, foi uma loucura. Mas aí eu pensei assim, foi um pouquinho antes disso. Daí eu pensei, eu vou Uhum, ver uma aula por dia e vai dar uhum, tempo, vai sobrar. sim. Mas eu não fui muito organizada nisso. E daí tinha dias que eu Uhum. não conseguia assistir uma Ah, não aula dá. por dia. E no Uhum. final do ano eu tive apendicite, ali por dezembro. Nossa, que horrível. Então eu fiquei, assim, umas 3 semanas meio inútil nos estudos. Parada, Não né? conseguia. Por causa que a recuperação foi bem complicada. Ela não chegou a estourar, mas ficou pertinho disso, sabe? Nossa. Mas que bom que tá bem, que bom que tá bem. Sim, deu tudo certo. E daí eu voltei, tinha um monte de aula, mais Uhum, ainda, né, pra ver. E nessa época eu lembro que o cursinho, ele tava mais nos finalmente, sabe? E dando uhum. aqueles conteúdos super complexos e difíceis. Ah, Acho tá. que até foi por isso que eu pensei, não, isso aqui não vai me ajudar pro Enem. E a faculdade que eu pretendo ir é a Universidade do Rio Grande do Sul, que é em Porto Alegre, né? Uhum. E se eu fosse fazer o vestibular deles, seria muito útil esse tipo de conteúdo, porque é o que cai. Ah, mas pra Tanto Enem. que, para Enem não serve, né? Tanto que em 2019, eu lembro que eu passei o ano inteiro revisando, estudando, o que, que eu já tinha, o que, que faltava. E Uhum. no vestibular eu fui razoavelmente bem, mas no Enem eu fui, assim, horrível, principalmente em Hum, matemática. Foi uma vergonha. nossa. Mas dessa vez deu E, certo. não, dessa vez deu certo, sim. Ah, que bom. Daí, quando eu vi, faltava uma semana pro Enem e tava com uma pilha de aula meio acumulada. E eu Uhum. parei de ver as coisas do cursinho, vi só isso. Acho que até na véspera do Enem tinha aula que eu tava vendo. Nossa, passou rapidão por cima de todas as aulas, você usou como se fosse uma grande revisão, né, Isso. das matérias. Ah, sim, Mas não bacana. foi tão rápido assim, sabe? Tipo, eu anotava Uhum. as coisas junto, mas Sim, mais de foi uma aula por corrido. dia, duas, três. Sim. Não, tem gente que E. eu já falei. Ah, desculpa te interromper, só um Não, não, comentário pode aqui. falar. Eu fiz até já um bate-papo com uma outra pessoa que passou na Unicamp, né? E ele disse que Bah, também que ele legal. usou as aulas como uma forma de revisão para, Uhum, porque a Unicamp é um pouco mais aprofundada, só que você precisa bem da base para conseguir saber o que que você está fazendo em qualquer vestibular. Só que para o pessoal que está assistindo também não confundir, achar que é só um curso de revisão, né? Porque pode ser usado como revisão para quem já tem uma base, mas para quem não tem uma base, a gente começa do básico mesmo e vai consolidando, só para então partir para o avançado. Porque tem gente que uhum. acha que por ser menos aulas é só um resumo. Aí às vezes eu tenho até que confirmar para a pessoa, não, não é isso. Porque tem gente que deixa de entrar achando que é uma coisa do que na verdade não é. Então só esse comentário mesmo. Voltando aqui. Não, mas sabe que quando eu fui fazer o Enem, eu tava lá no segundo dia, né? E a sorte de estar de máscara, a única parte boa, era porque no meio das questões eu começava a sorrir, pensando, nossa, eu lembro que o Humberto disse isso, que coisa maravilhosa. Olha, nossa, que incrível. Questões de Teve muita, natureza, assim, teóricas, aquelas assim, coisas. as de química, aquelas bem do meio ambiente, sabe? Nossa, eu Uhum. acertei porque eu lembrei do curso. Nem foi Nossa, por que causa do ótimo. cursinho, foi por causa do Uhum. curso. Nossa, que ótimo, que ótimo. E vamos Sim. focar um pouco agora nessa parte do EAD que você já disse que usava, né, o Descomplica, então você já tinha um pouco de costume, mas o que que você sentiu que foi mais diferença para você nisso de se adaptar ao EAD para compartilhar com o pessoal? Porque tem muita gente que tem dificuldade, né, que sem o presencial, sem alguém lá pegando na mão e mostrando tudo certinho, às vezes fica perdida. Como é que foi essa sua transição? O que que você poderia compartilhar com o pessoal? Bom, eu acho que, principalmente agora, né? Tem muita, muita, muita informação por aí. Mas o que a gente precisa aprender a fazer, a desenvolver essa capacidade, é pegar a informação, estudar ela e transformar ela em conhecimento. Uhum. E isso é um pouco mais difícil. E a pessoa tem que se achar o jeito que consegue aprender melhor. Se é uma pessoa mais visual, uma pessoa que aprende mais ouvindo. Uhum. Eu me encaixo, eu acho, mais na visual, sabe? Eu lembro do que eu vejo mais do que eu escuto. De gráficos, Então, essas coisas. Eu tenho isso é, de. Eu lembro em que parte da página estava a informação. Eu consigo lembrar, assim, sim, visualmente onde é que estava. Acontece com você? sim, acontece demais. Tanto que nos resumos que eu fazia, eu sabia, ah, não, eu fiz um resumo e aquela parte, essa parte que eu tô procurando, ela tava mais ou menos por ali.
E outra coisa que eu tive muita dificuldade foi na parte das revisões. Porque eu não era acostumada a revisar todo dia, né? Sempre, sempre estar revisando. Uhum. E não foi algo muito fácil. Eu fazia os resumos das aulas e daí depois alguém me falou do Anki, que é aquela plataforma de flashcards, né? Qual? Ah, sei, Anki. E daí chegou uma época que eu fazia resumo e depois fazia uns flashcards. Só que Uhum. eu não tava percebendo que isso consome muito tempo. E a gente não tem tanto tempo assim. Então tem Sim. que escolher uma forma de estudo e ir nela, não ficar inventando Uhum. coisas mirabolantes no meio do ano, sabe? É, Foi uma coisa sim. que eu notei que eu achei que poderia ter poupado mais tempo e ter Uhum. feito outras revisões, leitura daquele conteúdo, daquele papel que eu já tô familiarizada, sabe? Uhum. Às vezes Fazer você um. desperdiça muito tempo, né? Às vezes tentando fazer do jeitinho mais perfeito possível. Ah, Sim, fazer a letra mais bonita possível, com todas as cores de todos os marca-textos. E às vezes você só está perdendo tempo. Você pode ser importante para a pessoa? Pode. Mas saber definir o que é de verdade relevante e o que é você, às vezes, praticamente tentando se sabotar, né? Você gasta sim. tanto tempo fazendo aquele negócio, botando na cabeça, não, eu preciso disso, que você pode estar se sabotando, tomando seu tempo inconscientemente, né? Torcendo, né, para não precisar desse planejamento, porque amanhã sai o resultado. Mas a todo mundo que for estudar para o Enem 2021 vai ser super bem-vindo. Os vídeos vão continuar lá no canal. Então, eu vou torcer para você também, de jeito nenhum. Nunca mais ouvi falar de mim, Nicole. Quero que você entre nessa Capaz! faculdade e me esqueça. Vou torcer por isso. Impossível, Humberto. Eu sempre tô te recomendando para as pessoas, Ah, verdade, verdade, tem isso. para os Ah, eu meus vou abrir. amigos que estão Ah, estudando ainda. Nossa, super recomendo que façam o curso. Para todo mundo que tá vendo essa live, se ainda que não bom. comprou, vocês têm que comprar, porque, nossa, é muito, muito bom. Assim, foi uma virada de chave, É, literalmente. até para você que já tinha base. Sim, até para mim. Deixa eu falar das questões. Em Aham, 2019, em matemática, eu acertei 24 no Enem. Mas 24. para Aham. não dizer que era falta de conhecimento eu tinha, eu sabia as fórmulas, sabia como usar, tanto que no vestibular da URGS de 25 eu acertei 21. Então dá para Bom. ver que tem conhecimento ali. E eu não estava Uhum, entendendo o que eu estava fazendo de errado, né? uhum. Daí veio as aulas dos mestres do Enem e eu percebi que eram alguns errinhos assim pequenos na base que tinha que consertar Hum, para conseguir fazer as questões. E o pior de tudo é que eu deveria ter priorizado mais matemática. Eu não priorizei sim. tanto assim. Até porque na URGS, linguagens têm peso 3, as outras matérias todas têm peso 2 e matemática tem peso 1, Sério? Pelo SISU? pelo SISU. Meu Deus do céu! Que loucura é Daí, essa? Para medicina, linguagens têm peso 3? pior que tem. Daí a Ok. nota que é alta cai, né? Parece que é fácil de entrar, mas é horrível. Uhum. Que loucura isso. Eu vou tentar entender a lógica de colocarem a natureza tem menos peso do que linguagens? Que louco isso. Que louco isso. Uhum, Mas eu gostei do que você falou, que justamente o seu foco, o que te ajudou, então, foi reformular a sua base. Mesmo você já sim. achando que tinha uma base consolidada, colocando assim. É, exatamente. Porque Uhum. as fórmulas não é algo super necessário de saber. O que tem que saber é a base, entender como que Uhum. faz bem certinho, a ponto de conseguir fazer as questões sem a fórmula. Por isso que eu notei, Sim. principalmente em naturezas. Nossa, eu tava com muito medo de naturezas. O foco do curso para mim foi naturezas, porque Uhum. em 2019 eu acertei 20 questões de natureza. Gente, e no de Foi 20? muito Como é que baixo. você foi? E no de 20 eu acertei 35. 35 em natureza e Para mim, matemática. 35 também. 35, caramba, arrasou. Para mim foi assim o Arrasou. máximo, sabe? Muito, muito bom. Aham. Nossa, que bom então, que Principalmente em bom. naturezas. Nossa, de 20 para 35, então. Isso tanto com o cursinho, né, que você fez, quanto também essa Sim. consolidação da base depois do curso. Então, que bom de eu ter feito parte disso. Parabéns mesmo. E tomara que dê certo, Obrigada. né? Tomara que dê certo. Vai dar, já deu Sim. certo, já deu. Já vazou o resultado, então a gente já pode dizer que deu certo. Te chamaram de Nini. Você conhece o Beto? Ou não? Porque o Oi? Beto te chamou de Nini.
Falou, Nini, por Não, mas eu favor. acho que é o meu usuário tá Ah, como tá. Nini. Nini para os íntimos. Nini, É. por favor, me fala seu cronograma de estudos com os mestres. Como é que você fez? Porque você entrou, teve que fazer rapidão, né? Sim, nossa, tá, deixa eu lembrar. Foi mais ou menos assim. Eu fui dando prioridade para as matérias que eu sentia que eu tinha mais dificuldade, principalmente natureza, né? Matemática eu vi o mais rápido possível, assim, porque eu ainda achava que eu tava razoavelmente bem, Uhum, já que tinha passado o ano estudando no cursinho, e eles dão bastante foco para matemática, né? uhum. Daí eu vi todas as aulas, mas eu vi mais rapidinho, assim. E a de combinação foi espetacular, nossa, muito bom. Ah, acho que foi a última, né? Eu Penúltima ou acho que última? Ah, sim. legal. Foi uma das que eu mais achei, assim, sensacional de Ah, que matemática. bom. E eu ia assistindo todas as matérias, sabe? Um dia eu assistia um pouco de uma, outro dia um pouco de outra. Porque Uhum. senão acho que eu não ia conseguir ir tanto pra frente, sabe? Não ia conseguir avançar tanto. Ah, não. Tem gente que ou vê tudo de física primeiro para depois tudo de química, mas eu acho até bacana ir alternando assim, porque química se mistura com a física, que se mistura com a biologia. Então, se Sim, a pessoa vê uma aula de metabolismo lá, que é a primeira de biologia, depois vê uma aula que fala das ligações químicas, aí ela já consegue relacionar os dois assuntos. E às vezes é isso que falta para arrasar em natureza. Às vezes você sabe tudo, né? Às vezes você já sabe, tem todo o conhecimento, que nem a Nicole falou que acertou 21 de 25 de matemática, né, no vestibular. Um vestibular diferente, que não era Enem. A questão do Enem é que ele cobra muito mais do que só o conhecimento propriamente dito, vamos colocar assim. Exige muita interpretação, relacionar muitos conhecimentos diferentes. Então, eu acho que isso eu consegui fazer um ótimo trabalho lá nos mestres. Pelos depoimentos das pessoas, realmente conseguimos trazer esse diferencial. Estou tentando tirar o Beto. A pergunta do Beto não sai. Fica aí a pergunta do Beto, então. Nicole, conta um pouco pra gente aqui, que tem mais uma pergunta antes da gente abrir para as perguntas. Qual que foi a sua maior dificuldade? Que eu tenho, sempre pergunto isso para todo mundo que eu converso em live, assim, porque pode ser a dificuldade de muitos. E como é que você fez para superar essa dificuldade? eu acho que a maior dificuldade que eu encontrei ao longo de todo o processo foi manter uma constância e conseguir me achar. Deixa eu explicar melhor isso, que fica meio Uhum, confuso. Mas, assim, como cursinho eu pensei que ia ser uma coisa, foi outra completamente diferente, né? Que eles misturaram, eles trocaram inclusive os professores. Como eram umas aulas fixas e eles gravavam, era um professor só que gravava as aulas e eles distribuíam para todo mundo. uhum, Então, tinha professores que não eram os mesmos do presencial. E o do presencial eu tinha achado, assim, maravilhoso, e daí mudou, daí já fica meio assim, sabe? uhum, E daí, detalhe, tinha as lives, e eu queria acompanhar as lives no início, queria ver todas, porque eu pensei, não, vai ser importante, vai ter coisa ali que eu não sei. E foi indo. E só que depois, quando chegou no meio do ano, eu percebi que isso não estava mais fazendo sentido, porque não estava uhum. rendendo tanto assim quanto eu gostaria. Tinha exercício atrasado, porque eu estava tentando fazer coisas que não era para eu estar fazendo. Daí eu fui tentando encaixar um monte de coisa dentro da minha agenda e Uhum. não tava tempo de fazer tudo. E daí Lógico. chegou na hora de fazer as provas antigas do Enem. E daí eu ainda estava pensando naquele livro de exercícios que o cursinho tinha passado. E aqueles livros Uhum. de exercício é cheio de exercício de outras coisas, né? Que não são nem Enem, nem as faculdades que eu queria. É demais, Faculdade do né? Informação Paraná, de Santa demais. Catarina. É. Exatamente. E seria o Então, acho ideal. que Eu acho que seria o ideal todo mundo fazer tudo, né? Porque aí tá todo mundo super sim, preparado. A questão é, a gente tem o recurso limitado do tempo. Então tem que saber valorizar, tem que saber priorizar, porque sim, você vai evoluir fazendo, por exemplo, participando dessas lives que era mais ou menos o mesmo conteúdo, mas é o máximo que você consegue evoluir a partir dessa live. Eu acho que eu te entendo nesse ponto, né? De a maior dificuldade é saber priorizar o tempo. Eu acho que muita gente se exatamente. identifica. E como é que você fez? Quando é que foi que você virou a chave e percebeu, não, isso não está dando certo? Foi basicamente quando eu tava numa dessas lives de tarde e tava Hum, só correção de questão e questão que eu não tinha feito, não tinha visto, não tava nem no meu material. E eu pensei, uhum, nossa, por quê?
Por que que eu ainda tô assistindo isso? Não faz sentido. E daí de noite tirava tempo pra ficar resolvendo questão, né? E às vezes não corrigia muito bem, deixava a coisa passar. Uhum. E daí eu sentei, escrevi aquelas planilhinhas à mão de o que que eu vou fazer de segunda, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Separei bem Uhum. certinho os horários, vi o que que eu tinha que fazer, os horários que eu almoçava, os horários que eu ia dormir, tentar fazer aquilo, mas não algo tão enferrujado a ponto de que se acontecesse alguma coisa, eu não conseguisse me adaptar, sabe? Não conseguisse trocar um dia, Uhum. não conseguisse ver em outro momento, deixar uns espaços de folga Ah, sim, pra. tem que ser flexível, né? Porque ninguém é uma máquina. É, Eu mesmo, eu tô nessa correria de SISU toda aqui. Eu já tinha, na verdade, que ter gravado todas as aulas de resolução, a do Enem Digital, Enem Impresso, que eu ainda estou gravando, né? Mas com toda essa correria de SISU, SISU prorrogado, estresse, 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 aí eu falei, não, quer saber? Vou deixar para gravar essas aulas, faço durante uma semana. Agora que fechou o SISU, comecei a gravar. Hoje eu já gravei a de Química, do Enem Impresso. Já está lá a proposta no curso, para o pessoal que está assistindo. E, assim, você tem que se respeitar também, né? Respeitar o seu limite. Teve um momento que eu até me senti culpado quando eu simplesmente tirei o dia. Não, eu vou descansar. Foi o dia que eu cheguei no 1 milhão, eu falei, eu vou descansar. Mas fica aquele peso na consciência, né? Fica, nossa, eu devia estar produzindo. E eu até teria energia para produzir, eu literalmente me cedi à preguiça. Mas às vezes a gente precisa. Às vezes precisa disso, porque nós não somos máquinas. E são esses momentos que também fazem tudo valer a pena, né? Porque senão você só fica na correria, você nem para pensar por que que você está correndo. E nem sim, aprecia direito o caminho que você está tendo até chegar lá. Então é muito importante valorizar o seu tempo, dar os seus tempos de folga, seus tempos livres. Eu faço isso também, eu sempre monto a planilhinha para o que que eu vou fazer no dia. Eu nunca consigo seguir tudo, mas eu monto a planilha. Eu monto. eu também. Eu tenho um plannerzinho diário também, que daí eu escrevo tudo que eu tenho que fazer, o que é mais importante, né? E daí tento seguir. Às vezes não dá paciência, passa pro dia seguinte. Acho que só Uhum. tem que cuidar pra acabar, se dar momentos de descanso, mas não acabar exagerando e quando vê, tá só enrolando e com preguiça e se cede a isso totalmente, e daí pensa, não, mas eu mereço Você uma tá me pausa, julgando aqui, mais você tá me uma. julgando, você tá falando de mim. Não, Você tá não tô. mandando indireta, que eu sei. Eu tô falando de Tô mim brincando, mesmo tô na brincando. faculdade, agora que eu entrei. Daí dá um feriado e eu penso, nossa, mas eu tô tão cansada, mas tem um monte de coisa pra estudar. Mas daí eu passo Ah, um mas dia eu de descanso mereço. e daí no Eu dia seguinte eu mereço. quero continuar descansando. Daí no terceiro dia eu também quero descansar. É normal, é normal. Você só começou a faculdade, só piora. É daí pra pior. Ai, E ai. responde essa pergunta aqui da Caroline. Qual foi seu maior erro durante os estudos? Maior erro. Acho que foi não revisar todos os dias. Isso é uma Hum, coisa que eu me arrependo de não ter feito, que eu tenho certeza que se eu tivesse todo dia visto pelo menos o que eu estudei no dia, teria conseguido ir melhor na prova. hum. Um pouquinho, Não pelo menos. estudar tão, por exemplo, separar 1 hora do dia só para rever o que foi dito, É, coisas ou pelo assim. menos meia hora, assim, só para dar uma lida de novo nas anotações, sabe? Eu deixei para começar as revisões mais pro final do ano, porque justamente porque eu tava tentando fazer exercício, que é louca dos exercícios, né? Acho que todo mundo, quando começa a fazer cursinho de medicina, encarna nos exercícios, que tem que fazer exercício, e é um monte de exercício, e daí tu fica só Hum, nos exercícios, e tu, de vez em quando, esquece um pouquinho de revisar a base, né? Daí chega no final do ano, tem que revisar tudo. é. A teoria é importante, pessoal. A teoria é importante. O mínimo de teoria já te resolve muita questão até prática. Se você sabe o Sim. que é 1 grama por mol, por exemplo, você já resolve um monte de questão de estequiometria, sem nem precisar ter feito tanto exercício, porque você interpreta. Você sabe o significado da unidade. Então, a teoria não negligenciem, pessoal. É extremamente importante. Ah, mas tem outra coisa também que eu Hum, recomendo que as pessoas façam, que é treinar a resolução de prova. E não hum. deixem de conferir, de treinar também a resolução não, desculpa. Não deixem de treinar passar limpo no gabarito. Porque eu não fiz isso Ah, durante o ano e eu errei questão no gabarito. E foi uma tem. dor, mas uma dor. Nossa, Nossa. aquelas bem fáceis de matemática, sabe? Eu fui pular uma para deixar para Hum, fazer depois.
e eu marquei errado. E daí eu fui marcando, marquei algumas erradas ali. Nossa, Dentro então você delas, podia ter umas feito até muito mais de fáceis. 35. Podia. Podia, caramba. Mas não foi necessário. Foi um susto, mas Foi. um susto que corrigível, felizmente. É, a Caroline também perguntou aqui sobre os simulados, eu acho que você já falou um pouco também, né? Com quanta frequência você fazia? E você gostou da lista, né, que tem lá nos mestres, que eu separei mais ou menos pelas aulas que são dadas no curso, eu coloquei as questões do Enem, mais ou menos classificadas de acordo com as aulas. Te ajudaram? Eu vi, logo que eu comprei o curso, eu vi, só que eu já estava fazendo as provas antigas do Enem. Daí eu acabei não usando, mas eu achei bem interessante, bem legal mesmo, ver por conteúdo, né? E eu também não tive muito tempo, principalmente ali no finalzinho, que eu tava vendo um monte de aula. Daí não deu muito tempo para continuar fazendo exercício. Ah, sim. Mas, de qualquer forma, está lá disponível quando você estiver no curso de medicina e precisar de alguma coisa de biologia. Você ficou sabendo, né? Você viu que o professor Vitor ele gravou de novo as aulas de biologia, mais aprofundadas. Então, em Sim, alguma coisa você vai precisar, se precisar, tá lá o curso, com todas as aulas, com todas as atualizações de presente. sim. Nossa, Deixa eu muito ver. bom o curso. Alguém pediu uma dica para quem tá no segundo ano, eu Hum, acho, pelo que eu vi que apareceu aí. boa, boa. A dica seria: começa a revisar o que tu já teve no primeiro ano. E se tu não estudou alguma coisa muito bem, ainda dá tempo de dar uma estudada de novo para conseguir pegar, né? E chegar no terceiro já sabendo o conteúdo dos outros anos. Acho que isso é Uhum. importante se tu quer tentar passar direto, né? Demais, demais. E antes, Nicole, de ir para essa pergunta, que eu acho muito boa, do motivo que alavancou em matemática, vou acrescentar um pouco ao que você falou, de pessoas do primeiro e do segundo ano. Tem muita gente que vem me perguntar, Humberto, vale a pena entrar, tipo, agora no primeiro ano nos mestres do Enem, sendo que o Enem vai ser só no terceiro? E eu acho que vale a pena, gente, por dois motivos principais. O curso tem acesso vitalício, você vai poder ver no primeiro, segundo e terceiro, e é bom você já ir reforçando a sua base. Não é porque você não precisa estar no terceiro ano para aprender, seja lá o que for química básica. Não, química básica, física básica, biologia básica, qualquer um consegue, se vai aos pouquinhos, é coisa do dia a dia, coisa do cotidiano, é só com os termos um pouco mais técnicos. Mas não é nada de outro mundo. Então, com certeza, tem muita gente lá do curso que é do primeiro ano, que é do segundo, tem gente até mais jovem que entra e está aproveitando. E aproveitar também, né, que está na promoção, pessoal. É a última semana da promoção, pessoal. Nicole, qual o principal motivo que te alavancou em matemática? Eu acho que foi reforçar a base, cuidar da interpretação das questões, ir circulando tudo que eu achava importante. Tu reforça bastante isso lá no curso, né? Uhum. Pra circular, que às vezes eles colocam, e até em vídeos do YouTube também, que eu já vi alguns antigos, que eles colocam o triplo, só que escrito, Uhum. sabe? Escreve alguns números escrito Sim. mesmo para tentar confundir e ver se não tem alguma pegadinha, porque em 2019 eu lembro que todo pega-ratão que tinha, eu caí. Nossa, sério? Nossa. E Uhum. 2020 conseguiu passar por cima, então. 2020 superei, assim, Nossa, que bom, então. sim, É, a Lu perguntou aqui se consegue se preparar bem para a natureza apenas pelo curso, e eu acredito que sim. Eu acredito consegue. porque eu consegue. Ah, ok. Se a Consegue, Nicole consegue, pode sim. falar, então. Se eu falar, eu sou suspeito. Mas a Nicole pode Não, mas falar, então. consegue. Consegue. Até tinha muita lacuna que eu percebi que eu tinha, porque eu focava em física no quê? Naquelas super fórmulas, né? Que tu, no final das contas tu não precisa. Tu precisa saber as fórmulas básicas e ter um bom raciocínio. E Uhum. daí tinha aquelas super fórmulas bem complicadas que eu sabia todas. E daí eu fui ver o curso e eu fiquei, nossa, eu não preciso dessas fórmulas penduradas na parede. Sim. Preciso do Não, o que você conteúdo do precisa é curso. entender os fundamentos básicos. Se você entende a fórmula, é só uma coisinha para decorar, né? Mas não é a informação Exatamente. mais relevante. Uhum. Tinha gente Deixa. pedindo a minha nota. A média geral ficou 781. E pelos mestres do Enem? Você via quantas aulas por dia? De uma a duas. Uhum.
Nossa, E é às vezes eu bastante via tipo uma coisa, e né? meia. É É bastante coisa. bastante. Conta um pouco pro pessoal como é que... Porque quem não entrou, às vezes se assusta. Quando entra lá pela primeira vez, toma um choque, assim, porque as aulas são mais compridas, né? Mas acalma eles aí, Nicole. Conta pra eles que não tem com o que se preocupar. É, não tem o que se preocupar. Tu olha lá, tu pensa assim, nossa, são poucas aulas, né? Será que tem tudo? Daí tu começa a assistir e tu vê que, diferente dos outros cursinhos, que as aulas são picoteadas, né? Uhum. Tem uma aula de 10 minutos sobre uma coisa, uma aula de 20 minutos no máximo sobre outro assunto. As aulas elas são um pouco maiores, mas tem todo o conteúdo que precisa daquela matéria que é importante para o Enem Uhum. ou para fortalecer a base para quem quer fazer um outro vestibular, né? Que também é muito útil. Depois só tem que ir atrás das fórmulas bem complicadas, se tu quiser, para decorar e conseguir ir um pouquinho melhor no vestibular, né? Porque o vestibular é um Uhum. pouquinho mais conteudista, mas tu precisa dessa base de qualquer modo. Comprei o curso ontem aqui, foi depoimento da Lívia. Muito obrigado, Lívia, seja bem-vinda. Todo o conteúdo se conecta, é a proposta, é a proposta. Ser uma aula só, mas integrando tudo, né? Que às vezes é isso que torna, é um dos grandes diferenciais, é esse. E eu nem fiz de propósito isso, eu só ensinei do jeito que eu achava que era o melhor. E acabou que ajudou muito. Então foi muito bom. Sim. Não, mas com Deixa eu... certeza é bom porque tu não se perde, né? E tu consegue ver que as matérias elas têm uma lógica. E muitas vezes isso acaba se perdendo naqueles cursinhos mais tradicionais. Eles vão ensinando por videoaula e as videoaulas são curtinhas e daí tu fica pensando, tá, mas o que que isso tem a ver com aquilo? Tu não consegue Uhum. entender a lógica, não consegue juntar tudo. E E às com vezes os você perde métodos do mais Enem, tempo tentando juntar por conta própria do que e se tivesse tudo lá, olha, é isso, aqui, né? é, já tá tudo bem mastigadinho, assim, é tudo que tu Uhum. precisa. Ah, que legal. Se Para quiser estudar. respondendo a Carlinha aqui, para quem não tem muita base também, porque o foco do curso é a base é extremamente importante. É esse o lema do curso, vamos colocar assim. A base é extremamente importante. A gente só vai avançar depois de já ter consolidado muito bem a sua base. Então, para quem não tem base, é excelente para construir, e para quem já tinha uma base, é excelente para não empacar mais. Às vezes estava empacado em uma quantidade de acertos e precisava reformular, mesmo já achando que tinha uma base boa. Aqui tem Exatamente. muitos comentários, muita gente dando comentários bacanas sobre o curso, positivos, falando que entraram. Muito obrigado a todo mundo, pessoal. Então, acho que vamos ver mais algumas perguntas aqui, mas já encaminhando para o final. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o curso, também coloquem aqui, porque ao final eu vou bater um papinho ainda com vocês aqui de alguns minutos. Sim, é para sempre, pessoal. O acesso é vitalício. Até falei, né, para Nicole, que se algum dia ela precisar de coisa de biologia, tá tudo lá no curso. Mas perguntaram também quantos exercícios você fazia por dia. Tinha Eu vi quantidade? essa pergunta agora. Não, normalmente o cursinho ele dava um livro, né? Daí por capítulo tinha alguns exercícios e eu ia fazendo os exercícios do capítulo mesmo. Uhum, Mas acho que uma dica que eu dou é não foca tanto em quantidade, mas sim em qualidade. Porque às vezes tu sim. fica querendo fazer muito exercício, mas assim, muito. Porque tu acha que tu tá aprendendo, mas tu aprende quando tu vê a teoria e depois tu vê se tu consegue colocar a teoria em prática para conseguir resolver a questão daquela prova que tu quer prestar. Sim, sim. Eu até falei isso numa live que eu fiz esses dias sobre esforço inútil. Às vezes você, por exemplo, você está mantendo 70% de acerto nos exercícios. Aí você dobra a quantidade de exercícios, mantém 70%. Aí fica sempre oscilando naquele 70% ali, não importa quantos exercícios você faça. Você não está evoluindo desse jeito. Não está evoluindo. Às vezes você precisa de uma dose de realidade para perceber que você está perdendo tempo. Volta, reforça a base, reconstrói isso, trabalha a sua interpretação de texto, para só então você voltar para partir para os exercícios. Senão, é tempo jogado fora, às vezes dinheiro jogado fora, se é por cursinho que você faz. Acho que é basicamente isso. Se alguém tá ainda em dúvida, querendo saber qual que é o melhor, se é melhor pegar um cursinho online, se é melhor pegar um cursinho presencial, considerem bem, porque eu acho que esse ano talvez demore ainda para voltar às aulas presenciais, né? Uhum, E tá, tudo bem, já foi um ano com tudo online, os cursinhos conseguiram se adaptar, mas talvez não vai ser isso que tu vai estar esperando, né? Os uhum. cursinhos, o bom dos cursinhos online é que eles já são assim desde sempre.
Por pensados exemplo, nisso, os né? mestres do Dessa Enem. Foi pensado para o aluno ver, o aluno tem autonomia. As aulas são nesse método, vai ter alguém para te responder se tu tiver dúvida, né? O que também é muito Uhum. legal. Eu lembro que eu via as aulas e depois eu ia para as perguntas. Sempre ia um monte de Nos perguntas que tinha lá, porque comentários do vídeo? nos comentários. Porque às vezes Ah, a dúvida de alguém era a minha dúvida também. uhum. E às vezes E eu nem agora eu tô sabia que eu tava com trabalhando. dúvida. Aham. Às vezes você nem sabia, né? Que tinha aquela É. dúvida. E agora eu estou trabalhando com uns amigos meus que já eram alunos lá do curso, eles até ajudavam o pessoal nos comentários, eu até convidei. E eu falei assim, ô, você não quer me ajudar a responder os comentários? Então agora todo dia estamos respondendo. Até porque agora está praticamente chegando na marca dos 20 mil alunos lá nos mestres. Então todo dia tem mais de 100 Nossa. comentários. Então, tipo, muita dúvida, mas a gente está dando conta. Tô, assim, com a minha equipe, todo dia a gente entra lá, tira todas as dúvidas. E a minha meta é chegar nos 20 mil até o fim da promoção. O professor Vitor de biologia também arrasa. Nossa, nossa. Ele é concorridíssimo em biologia aqui em Brasília, que o Fredão me disse. Todos os cursinhos disputam bastante por ele. E ele gravou toda a biologia para o Enem lá disponível para acesso vitalício para todo mundo. Né? Sim. Tem aula de citologia? Tem aula de tudo de biologia para o Enem, tá tudo lá. Até mais aprofundado esse ano, porque o Vitor se empolgou. Então ele gravou aulas ainda mais completas esse ano. Tem uma cidade de mestres já. Pois é, vamos ver. Cidade com 20 mil habitantes. Deixa eu pesquisar aqui. Tapera tem 10 mil, que é onde eu tô É. agora, na casa dos meus avós. Qual que é o nome? É Tapera. Tapera. Tem Isso. duas taperas. Duas taperas, alunos dos mestres do Enem. Sério? Ué, Uhum. se é 10 mil, se em Tapera tem Não, 10 sim, mil, sim, são isso. 20. Hã? Achei que você estava pesquisando Tapera no Google. Não, se você falou que são 10 mil, eu acredito em você. Sim. Não, são, Eu são 10 mil, acredito. sim. Caramba, gente. Duas taperas, alunos dos mestres do Enem. Bom demais. Mas, Nicole, muito obrigado de novo por ter topado participar aqui. Foi muito boa, muito bom o papo. Vai ficar salvo no IGTV, para quem chegou depois. E obrigado de novo. Obrigado de novo. Eu Se que tiver agradeço alguma... pelo convite, Humberto. Ai, bom demais. Tchau, Tá? obrigada pelo convite. Tchau, tchau.